livro do profeta Miqueias. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 1016 do Antigo Testamento. Logo depois de Jonas, facinho de encontrar. Miqueias capítulo 1. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como uma cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela ajuntou como pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor amado, que é viva, que é eficaz, que nos transforma. Fala conosco aqui nessa manhã, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar quem o Senhor é. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos por esta bênção. Amém. O mundo está um local cada vez mais estranho. Antigamente as pessoas, elas se contentavam com ignorar a Deus, com serem ateias. Mas hoje, por mais estranho que pareça, as pessoas, elas não apenas ignoram a Deus, mas elas louvam o mal. Estava observando as notícias, tudo, e recentemente nós vimos a catástrofe que aconteceu na região do sul, mas para minha surpresa, na cidade de Gravataí, algumas pessoas estão com um projeto de levantar uma estátua de 5 metros na cidade, uma estátua de nada mais nada menos, representando ali Satanás. Onde que é que as pessoas estão com a cabeça para fazer esse tipo de coisa? Mas não apenas as pessoas buscam louvar o mal, e veja, esse louvor, ele se encontra nas músicas que nós escutamos. Você já parou para observar quantos artistas, quantos cantores norte-americanos, eles estão saindo do armário para evidenciar o seu satanismo, o seu louvor a Satanás, o seu louvor às coisas das trevas? Você já parou para perceber que no Netflix você tem uma série, eu não sei se é Netflix, mas uma dessas plataformas, que é uma série a respeito do Lúcifer, que é o principal personagem? E nós poderíamos multiplicar aqui os exemplos de desenhos de crianças onde o próprio maligno é alguém que é representado como algo engraçado. Mas as pessoas não apenas se contentam com isso, mas elas também estão se colocando voluntariamente para zombar de Deus. Se você se lembrar de alguns tempos atrás, de um carnaval, que uma determinada escola de samba fez ali uma zombaria, como Satanás, como se ele estivesse chicoteando ou atacando a Cristo.
Recentemente, nas Olimpíadas, a despeito das diversas interpretações colocadas a respeito daquele quadro, uma zombaria foi feita e colocada de maneira aberta. Então não se trata de algo que é acidental, não se trata de algo que é inocente, mas algo que é planejado e colocado diante das pessoas. E quando nós olhamos para isso, o que nós podemos dizer? As pessoas estão brincando com Deus. Mas veja, é fácil olhar para o mundo e perceber esta maldade. Mas o problema é que quando nós voltamos os nossos olhos para a igreja, e falando da igreja institucional de uma maneira geral, nós percebemos também que há muitas pessoas que, durante a semana, elas vivem uma vida através do qual a maneira como ela se veste, a maneira como ela fala, aquilo que ela consome na internet, aquilo que ela faz na sua vida privada, não difere em nada das pessoas que estão no mundo. E para piorar, muitas vezes acabam louvando o mal através das suas atitudes. E quando chega no final de semana, sobem aqui à frente, ou sobem à frente das igrejas, tocam instrumentos, cantam louvores, pregam a palavra de Deus, dão aula com uma vida completamente distanciada e uma vida que não há diferença nenhuma do mundo. O que essas pessoas estão fazendo? Estão brincando com Deus. E diante desta realidade, que muitas vezes nós acabamos ficando indiferentes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E aqui no livro de Miqueias nós veremos uma advertência para o povo de Deus e para a humanidade de uma maneira geral, que nós precisamos ter bem claro diante de nós e precisamos anunciar para o mundo. E esta mensagem é: pare de brincar com Deus. Eu quero nessa manhã falar com vocês nessa porção da palavra de Deus, convocando a todos a parem de brincar com Deus, porque com Deus não se brinca. Nós acabamos de cantar um louvor aqui, que quem é como nosso Deus? E este título deste hino remonta aqui ao nome de Miqueias, que é quem é como Deus. E Miqueias vai nos mostrar quem é o nosso Deus aqui nesta manhã. E nós vimos no domingo passado que este profeta era alguém que ele não morava na região de Jerusalém, morava a 32 quilômetros distante a sudoeste, na cidade de Morosete. Ele não era alguém que vivia em meio ao palácio, em meio à vida na cidade, e Deus levanta este homem para proclamar o seu juízo e a mensagem de misericórdia contra Jerusalém. E é interessante que nós já vimos, isso foi exposto no domingo passado, que no versículo 1 é dito que tudo aquilo que Miqueias ele virá falar para nós, ele obteve através de uma visão que Deus deu a ele. E essa visão foi dada justamente num período em que Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Nós vimos que era um momento em que as pessoas gozavam de prosperidade, que a vida ela estava boa, mas a maneira como as pessoas estavam vivendo, a maneira como o povo de Deus estava vivendo, era como que brincando com Deus. Se você pegar depois lá na sua casa e ler no livro de Reis, no capítulo 16, você vai observar que um desses reis aqui, Acás, ele nada mais, nada menos, o que ele fez? Ele queimou um dos seus filhos para os deuses. Já pensou? Um pai, um rei, alguém que deveria ter a lei do Senhor oferecer seus filhos, um dos seus filhos para ser queimado. Esta era a situação em que o povo ele se encontrava. Então aqui Miqueias vem a transmitir o juízo de Deus. Mas Miqueias não vem apenas com uma palavra de juízo, mas ele vem também com uma palavra de esperança. E nós percebemos claramente no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 6, os momentos em que Miqueias convoca o povo para escutarem aquilo que ele tem para falar. E nesse ciclo, Miqueias ele apresenta o juízo de Deus, ele dá a evidência desse juízo, mas ele traz também uma mensagem de esperança. Então eu convido você para, no decorrer da semana, você ler o trecho de Miqueias. E nós precisamos ler e refletir sobre o que está colocado aqui hoje,
à luz daquilo que no final do livro de Miqueias nos é dito. Veja lá no capítulo 7 da sua Bíblia, no versículo 18, onde Miqueias diz: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja, nós precisamos ler o livro de Miqueias à luz dessa perspectiva que nos é dada, mas a pergunta que fica aqui, diante do tema que eu coloquei: por que nós precisamos parar de brincar com Deus? Por que o mundo precisa dessa mensagem? Pare de brincar com Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui está no versículo 2. Nós precisamos parar de brincar com Deus, em primeiro lugar, porque Deus, Ele não é indiferente ao pecado na vida do seu povo. Observe só o que Miqueias nos diz no versículo 2: escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Miqueias aqui, ele levanta essa mensagem de julgamento e ele conclama as pessoas para que elas viessem a escutar aquilo que ele tem a dizer. A mensagem do livro de Miqueias será o juízo de Deus sobre as cidades de Samaria e de Jerusalém. E talvez você pode parar e se perguntar: mas o que uma mensagem de mais de 2000 anos atrás tem a ver algo conosco? Samaria e Jerusalém já passaram pela destruição, pelo juízo de Deus. Mas note que aqui o convite para escutar não é apenas para Samaria e Jerusalém. Miqueias diz: escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. A mensagem de juízo de Deus é algo que é direcionado para todas as pessoas. E Miqueias nos apresenta a razão disso no próprio terminologia, no próprio nome que ele se utiliza para se referir a Deus aqui. O que ele nos diz? Ele fala: o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Imagina só, você entra em algum processo, e nesse processo quem vai ser o juiz e a testemunha contra você não é ninguém mais daquele que é o Senhor e Deus. As palavras hebraicas utilizadas aqui é Iavé e Adonai. Miqueias está dizendo que o Deus que está falando essas coisas é sim o Deus que é o Deus da aliança, Iavé. O Deus que se relaciona pactualmente com o seu povo. Mas esse Deus também, Ele é o Senhor, Ele é Adonai, porque Ele é o Senhor e que tem domínio sobre toda a criação. O Deus a quem nós servimos, Ele não é apenas aquele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas sim, Ele sustenta todas as coisas, mas Ele é o Deus que está constantemente envolvido com a sua criação. E muitas pessoas, no seu relacionamento com Deus, quando elas pensam ou cogitam até que Deus existe, elas imaginam que Deus é alguém que está distante da sua criação. Deus é alguém que não se envolve tanto com os nossos problemas. É como aquela pessoa que ela está desejosa de fazer alguma coisa errada, mas ela chega: olha, aqui na igreja vai ser meio complicado eu fazer isso aqui, porque tem diversos irmãos aqui. No serviço também é complicado, porque pode ser que as pessoas me vejam fazendo isso, e elas venham me acusar, falando: mas você não é crente, por que está fazendo uma coisa dessa? Mas em casa também, olha, eu acho que fica bem difícil, porque os meus filhos podem ver, e o que será que a minha família vai pensar de mim se eu estiver fazendo essa coisa errada? Até que a pessoa chega em um determinado local, em que ela percebe que não há ninguém ali para observar, e ela diz: olha, aqui é o local perfeito, porque aqui só Deus é que pode me ver. Ninguém da igreja me vê, a minha família, mas aqui só Deus. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos a ignorância de alguém que vive dessa maneira, de alguém que pensa que Deus está alheio da sua vida, e Miqueias vem aqui a dizer:
o Senhor, que é o Deus da aliança, o Senhor, Deus, que é Adonai, que é o Senhor da sua criação, aquele que tem o domínio sobre todos, Ele será testemunha de vocês. E Ele diz, do seu santo templo o Senhor falará. Observe que nessa mensagem de juízo, que Miqueias está transmitindo para o povo, ele coloca uma advertência nos mostrando quem Deus é. E o local de onde Deus está fazendo isso é nada mais do que no seu santuário, do local onde Deus habita, o Senhor falará. Por que isso é importante o que está sendo colocado aqui? O povo de Deus, o povo de Jerusalém, eles estavam vivendo a vida. Você vai ler o livro de Miqueias durante essa semana, e você vai ver que eles estavam indo ao templo, eles ofereciam sacrifício, eles davam as ofertas deles, mas eles estavam vivendo uma vida, que nós veremos mais adiante, marcada por prostituição espiritual. Mas eles se gabavam do fato de que, olha, nós temos o templo, nós temos Deus que está presente aqui conosco. Você vai ver que no capítulo 2 eles dizem até, olha, não profetize essas coisas para a gente, por acaso o Espírito do Senhor estaria irritado para conosco? Então eles achavam que eles estavam bem diante de Deus. Eles achavam que pelo fato de serem povo de Deus, do templo estar ali, eles poderiam viver da maneira como eles bem entendiam, que nada aconteceria com eles. Mas Miqueias diz, do seu santo templo o Senhor falará. O Deus com quem nós nos relacionamos, Ele é o Deus que, em teologia sistemática nós dizemos que Ele é o Deus transcendente. Ele é o Deus que está para além do tempo, além do espaço, mas na sua criação, Deus habita no seu santo templo, e de lá Ele olha para os filhos dos homens. Como que você tem levado a sua vida? Você tem vindo à igreja domingo após domingo, ou participado de outras programações, vivendo uma vida como se Deus não existisse? E achando que pelo fato de você participar das programações, de você dar o seu dízimo, está tudo bem com você? A palavra de Deus, ela nos adverte aqui nessa manhã, pare de brincar com Deus. Porque Deus, Ele não é indiferente para com o pecado da humanidade e para com o pecado do seu povo. E a resposta de Deus para com o pecado está aqui. Escutem todos os povos, prestem atenção à terra, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Nessa manhã, Deus Ele nos dá a oportunidade de nós avaliarmos a maneira como nós estamos vivendo. Nós vemos que no final de Oséias, Deus é dito ali a respeito dele que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas nós não podemos nos relacionar com Deus pensando apenas no seu amor e na sua misericórdia, porque nós precisamos pensar a respeito de Deus como Deus que é o Deus que está no Santo dos Santos, como Deus que habita no seu santo templo, e de lá, Ele por meio dos seus servos, nos dá a sua palavra. E a palavra que Ele tem para um povo que vive em diferença para com Ele, é uma palavra de que Deus é testemunha contra vocês. Nós falamos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O reverendo Augusto Nicodemos tem um livro que é E se Deus é contra nós? E ali ele vai tratar sobre isso. Você já parou para pensar que da mesma maneira que é maravilhoso pensar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas já parou para pensar o quão terrível é se Deus for contra nós? Não seja indiferente para com Deus, pare de brincar com Deus, porque Deus, em primeiro lugar, nós vemos aqui que Ele não é indiferente para com o pecado no meio do seu povo. E sabe por que, em segundo lugar, nós precisamos parar de brincar com Deus? Porque quando Deus vem em juízo, não há nada que pode parar a sua mão.
Observe o que ele nos diz no versículo 13, nos versículos 13 e 4. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. O mundo realiza as suas zombarias, mas a palavra de Deus nos diz que o Deus que não é indiferente para com o pecado da humanidade e para com o pecado do seu povo, este Deus também é o Deus que, quando desce em juízo, nada pode parar a sua mão. Nós precisamos olhar para o juízo que Deus está proclamando contra Jerusalém e Samaria, tendo em vista que isso daqui é um protótipo, é um prenúncio do juízo final que virá sobre toda a humanidade. Mas no decorrer da história da redenção, nós percebemos que Deus, diante da pecaminosidade da humanidade, nós vemos que Deus desce para ver o que está acontecendo. O versículo 3 diz, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Quando você vê a linguagem de Deus descendo e se voltando, para que eventos você se lembra? Você se lembra lá na Torre de Babel, quando Deus desce? Você se lembra no dilúvio o que aconteceu? Quando Deus olha para a pecaminosidade da humanidade, o juízo vem, e o que Deus faz no dilúvio? Deus reverte a criação. Onde havia a ordem das coisas criadas, Deus estabelece o caos por meio das águas, e o seu juízo vem sobre aquela humanidade, e somente aqueles que estavam na arca são poupados. Mais para frente na história nós vemos Ló que se encontrava na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus olha para aquilo que estava acontecendo, e o que Deus realiza com aquelas pessoas? Fogo desce do céu, todos ali são consumidos, a mulher de Ló se torna em uma estátua de sal, e apenas Ló e as suas filhas é que são preservadas do juízo de Deus. E nós vemos aqui novamente, Miqueias trazendo essa mensagem e mostrando Deus saindo do seu lugar, Deus descendo, e aqui ele diz que Deus está como que andando nos altos da terra. Observe, Miqueias teve uma visão destes fatos. Então, como que Deus andando, e ele diz que os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, e ele usa uma figura clara, que você sabe, se você quando acende uma vela, o que vai acontecendo com ela? Ela não vai permanecer do jeito que ela está, ela vai se derreter. Se você se aproxima uma cera ou de alguma coisa do fogo, o que vai acontecer? Inevitavelmente, aquilo sairá daquele estado sólido, líquido, e ele vai se desfazer. Da mesma maneira, se você pegar um pouco de água e jogar numa rampa, a água vai descer abaixo. O que Miqueias está dizendo aqui é que quando Deus, ele desce, ele vem realizar o seu juízo, não há nada que pode se antepor a ele. A visão que nós temos aqui, Miqueias nos apresenta a visão de um Deus como que desfazendo a criação, destruindo a sua criação, e ele menciona que Deus anda sobre os altos da terra. Essa menção andar sobre os altos da terra, nós precisamos nos lembrar que naqueles dias, os altos eram locais significativos, porque as cidades onde que elas eram construídas? Elas eram construídas em regiões elevadas. Jerusalém e Samaria foram construídas em regiões elevadas. Mas o que nós percebemos também? Nos altos eram os locais onde as pessoas subiam para servir aos deuses. Qual que é o primeiro local elevado que nós vemos na palavra de Deus, mas que era um local onde Deus se relacionava com os homens? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden não ficava numa planície bonitinha, não. O Jardim do Éden ficava no monte do Senhor. E nesse monte, que era o local de intersecção entre o céu e a terra, ali no Éden, Deus se relacionava com o homem, e o Espírito de Deus caminhava com o homem na viração do dia, e ali o homem se relacionava com Deus. E daquele relacionamento, a ordem ali percebida deveria espalhar-se por toda a criação.
Mas a corrupção disso, nós percebemos na idolatria colocada sobre os outros povos. Então, para os povos dos tempos bíblicos, o monte era um local de segurança e o monte era um local de idolatria. Veja, as pessoas que hoje estão no mundo, elas colocam a sua segurança no seu desenvolvimento cultural, na sua tecnologia. Elas colocam em tudo aquilo que o ser humano coloca a sua força. Quantos de nós muitas vezes não colocamos a nossa força, a nossa segurança na nossa saúde, nos nossos bens, nas pessoas com quem nós nos relacionamos? E todas essas coisas que não são más em si, acabam se transformando como ídolos. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, quando Ele manifesta o seu juízo, Ele vem e destrói tudo aquilo que os homens têm como seguro, tudo aquilo que os homens têm como elevado, tudo aquilo que os homens têm como algo que eles depositam a sua confiança. E aqui estes montes se derretem, a cera se derrete diante do fogo, as águas se precipitam no abismo. Quando nós olhamos para a Europa, nós vemos que o cristianismo se espalhou pela Europa. Nós vemos lá em 1517 o início da reforma protestante, o restabelecimento da escritura, da pregação da palavra de Deus, as denominações reformadas se espalhando pelo mundo em missões. Mas o que é a Europa hoje? Vai e observa as notícias que você vê sobre a Inglaterra, as manifestações que estão acontecendo lá. Olhe para o berço de onde Martinho Lutero saiu, na Alemanha, e note como aquele local está tomado por outras coisas. Deus, Ele não é indiferente ao pecado. E Deus, quando Ele desce em juízo, não há nada que pode impedir a sua mão. Sabe qual que é a única coisa que pode impedir o juízo de Deus sobre nós? É somente a misericórdia de Deus. Se Deus não mover a sua misericórdia para conosco, nós não somos nada, não há nada que pode nos segurar. Não é o nosso emprego, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, mas unicamente a misericórdia de Deus manifestada por meio de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Se você está brincando com Deus, nessa manhã a palavra de Deus te convida a considerar. Pare de brincar com Deus, porque Deus, Ele não é indiferente para com o pecado. Pare de brincar com Deus, em segundo lugar, porque quando Deus se coloca, desce para manifestar o seu juízo, não há nada que pode impedir a sua mão. Mas sabe por que nós precisamos também de parar de brincar com Deus? Porque este Deus que habita no seu santo templo, sabe por onde Ele começa o seu juízo? Miqueias começa aqui dizendo: escutem todos os povos, preste atenção, ó terra, e todos os seus moradores, o Senhor será testemunha contra vocês. Mas a partir do versículo 5, nós veremos que o juízo de Deus, ele começa por meio do seu povo. Pare de brincar com Deus, porque o juízo de Deus, esse Deus que é justo, ele começa no meio do seu povo. Versículo 5, tudo isso, ou seja, o juízo de Deus, por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Como nós vimos no domingo passado, a razão pela qual Miqueias está levando essa mensagem de juízo para Samaria e para Jerusalém, é porque estas duas cidades, elas representam as capitais do reino do norte e do reino do sul. Logo depois da morte de Salomão, nós vemos que houve a divisão do reino, e nós notamos que um dos generais de Salomão, Jeroboão, ficou com a região do norte, com as 10 tribos, e o filho de Salomão, Roboão, ficou com 2 tribos em Judá e em Jerusalém. E quando a gente olha para a história do que aconteceu, nós vemos que as pessoas, Jeroboão e Samaria, eles estavam brincando
com Deus. Deus havia estabelecido que o local de adoração era em Jerusalém. Deus havia estabelecido que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Deus havia proibido qualquer forma de imagem, de escultura, idolatria no meio do seu povo. Mas sabe o que Jeroboão, o responsável pela região de Samaria, do Reino do Norte, fez? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, no versículo 28, nós lemos assim, acompanha a leitura, não precisa abrir lá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos dentre o povo e constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. E para mostrar como eles estavam brincando mesmo com Deus, o versículo 33 diz: no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. O que Jeroboão estava fazendo? Nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos adorar a Deus do nosso jeito. Jeroboão falou: olha, eu vou criar esse templo aqui, porque vai que o pessoal vai lá para o reino de Jerusalém e passam a servir a Roboão e venham aqui me matar. Então, na sua sede por poder, Jeroboão estabelece esse local de adoração, e nós vemos aqui que o juízo de Deus se manifesta, porque essas pessoas estavam brincando com Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus, ele começa pela casa do Senhor. Nós não podemos achar, como o povo de Samaria e de Jerusalém, que nós podemos adorar a Deus da maneira como nós bem entendemos. Nós não podemos pensar que nós podemos estabelecer uma adoração, um culto da maneira como nós queremos, fazendo aquilo que nós queremos, da maneira como nós imaginamos, achando que Deus será indiferente. Porque o juízo de Deus começa por meio da sua casa. E o exemplo que ele dá aqui, as pessoas quando ouviram isso de Jerusalém, devem ter dito: é isso daí mesmo, Samaria merece esse juízo. Mas o que Miqueias está fazendo, ele está utilizando do paralelismo hebraico, para mostrar que, da mesma maneira que as pessoas estavam vivendo na Samaria, era essa maneira como elas estavam vivendo em Jerusalém. O apóstolo Paulo, quando estava falando à igreja de Corinto, ele via que naquela igreja que havia crentes, haviam pessoas que estavam vivendo da sua vida de uma maneira que elas não distinguiam do corpo de Cristo, ao participarem da ceia. E ele fala: olha, por conta disso, no meio de vós, há pessoas que dormem, há pessoas fracas, há pessoas doentes, porque o juízo de Deus estava se manifestando sobre aquele local. Deus nessa manhã nos convoca a pararmos de brincar com Ele, porque o seu juízo começa por meio do seu povo. E ele vem aqui a terminar o texto nos mostrando que, se em primeiro lugar, como nós vimos, Deus não é indiferente ao pecado, se em segundo, quando Deus se coloca em movimento, não há nada que pode o deter, e em terceiro, se Ele começa pelo seu povo, nós precisamos saber, precisamos parar de brincar com Deus, porque a sentença que Deus estabelece, ela é cumprida. Versículo 6: por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, farei com que as pedras rolem para o vale, e deixarei descobertos os seus alicerces. Deus está dizendo aqui: sabe o que eu vou fazer com Samaria? Vocês que estão brincando comigo, eu vou tirar vocês do mapa. Nós vemos que o reino da Síria veio, levou cativo o povo da Samaria, o povo de Samaria, e aquele local foi destruído. Não sobrou nada naquele local. Mas sabe qual que é a razão por que Deus fez isso? Ele continua aqui dizendo, ele diz que aquilo que eles depositavam, a confiança deles, aquilo seria destruído.
todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. Deus está mostrando, sabe esses deuses que vocês confiavam? Esses deuses de madeira que vocês se revestiam de ouro? Tudo isso será destruído. Mas há algo terrível que é dito aqui, que eu tenho certeza que você vai achar muito estranho. O culto falso, ele está relacionado sempre com uma deturpação da sexualidade. A idolatria, ela vem sempre acompanhada de prostituição. Note, a partir do momento que nós entramos para buscar a Deus da maneira como nós pensamos, nós caímos em idolatria, e um dos efeitos disso é prostituição espiritual. Sabe o que acontecia nesses dias? As pessoas, quando iam até o templo adorar as suas divindades, elas pagavam por esse serviço, dando dinheiro para as prostitutas. Eles se relacionavam com essas prostitutas cultuais, e esse dinheiro era utilizado para fazer com que o serviço religioso continuasse. Era isso que estava acontecendo em Samaria. As pessoas estavam se prostituindo literalmente e espiritualmente por conta do falso culto que ali havia estabelecido. E sabe o que Deus diz? De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela juntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Deus está dizendo, eu virei até vocês, eu não vou apenas destruir esses ídolos de vocês, mas esse dinheiro que vocês obtiveram por meio da prostituição, isso vai ser destruído pelo povo que vai invadir. Eles vão pegar esse dinheiro de vocês, e no local deles eles oferecerão aquilo que foi recebido como pagamento de prostituição, como prostituição nas suas próprias terras. Deus vai entregar este povo para um povo ímpio e destruir aquilo que eles adoravam. Nós não podemos achar que Deus, Ele é indiferente para com a maneira como nós vivemos a nossa vida. Nós não podemos achar que nós podemos cultuar a Deus de qualquer jeito, e nós precisamos saber que cultuar a Deus de qualquer jeito é prostituição espiritual. E todas as vezes que nós entramos em um culto falso, uma adoração falsa a Deus, todas as vezes que nós nos entregamos aos ídolos, nós nos entregaremos aos prazeres da carne. Você não acha muita coincidência desta zombaria que foi feita nas Olimpíadas? Com o que ela estava acompanhada? Ela estava acompanhada com uma valorização do quê? Da homossexualidade, do transgênero, de que isso é normal no meio de crianças. Há uma deturpação da imagem e semelhança do povo de Deus. E todas as vezes que o ser humano entra por isso, nós vemos que o juízo de Deus, ele se manifestará. Mas nós podemos aqui nessa manhã nos alegrar com a mensagem de misericórdia, porque o juízo de Deus, que deveria vir sobre os nossos pecados, ele veio sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas isso não significa que você recebeu um cheque em branco para viver a sua vida da maneira como você bem entende. Porque fazer isso é ignorar o sacrifício de Cristo Jesus. Fazer isso é ignorar que Deus está no seu santuário, olhando para os seus filhos, e Ele é um Deus que não é indiferente ao pecado. Quando Ele se coloca em movimento, nada pode parar a sua mão. Ele exerce o seu juízo sobre o seu povo, e a sua sentença, ela será cumprida. Que Deus, Ele venha nos abençoar, para que nós venhamos atentar para essa mensagem que aqui está colocada. E sabe tudo que nós precisamos fazer? Sabe o que você precisa fazer para escapar do juízo de Deus? É a primeira palavra que está no versículo 2. Escute. Escute aquilo que o Senhor tem para nós. Porque na sua palavra há juízo, mas há redenção. Na sua palavra há juízo,
mas há também esperança.